aqui é a Paula Jane de novo, do blog Palavras e Palavras. E hoje, esse vídeo, a gente vai começar os especiais para estreias de Star Wars. E no vídeo de hoje eu trouxe um convidado que, na verdade, vai falar mais que eu. Hoje eu só tô aqui de protagonista. Que vai falar um pouquinho das expectativas para o Despertar da Força. E, bom, ele sabe muito de Star Wars, ele vai falar aí porque ele não influenciou em Star Wars, etc. E, ai meu Deus, ele tá roubando a minha cena. É Zema, José Maria ou meu pai, haha! Se apresente, por favor. Olá pessoal, eu sou Zema, pai de Paula e nerd fanzaço de Guerra nas Estrelas. Comecei a ter paixão por esse filme, por essa obra cinematográfica que passou a ser uma obra da cultura popular, universal, em 77, quando George Lucas lançou a versão. Ainda não tinha passado o filme no cinema, que estreou em maio de 77, e eu só fui assistir, inclusive assisti todos os filmes da trilogia nova, da trilogia original, no cinema. O filme foi aqui, eu assisti em 78, mas antes disso, em 77, tinha sido feita uma novelização, um livro do filme, e pelo próprio George Lucas, depois por F. Bloom, que fez o Império Contra-Ataque, e por fim James Caan, que produziu o Retorno de Jedi em livro. E eu adquiri esse livro em 77, antes de estrear o filme. Aí li esse livro, fiquei apaixonado pela história, comecei a imaginar a história na cabeça, e quando o filme estreou aqui, no caso no Brasil, aqui na minha cidade, em 78 eu fui ao cinema. E aí assisti e o filme concretizou aquilo que eu já imaginava. E Guerra nas Estrelas estreou em maio de 77, mas só veio passar aqui em Jequié, no Cine Auditório, não, Cine Jequié, no antigo, que hoje não existe mais, em 78. Por que tu virou tão fã de Star Wars? Não, na verdade eu já era nerd de carteirinha, eu tinha 13 anos, eu era um adolescente nerd. Gostava de ficção científica, gostava de Star Trek, gostava de todos os filmes anteriormente falando, era Perdido no Espaço, Star Trek, e diversos filmes de ficção científica, inclusive até os filmes B. Eu adorava demais aqueles filmes B, e muito trash de ficção científica. E quando o Star Wars apareceu, ele revolucionou o visual do cinema relacionado à ficção científica. Então o que nós tínhamos de conceito de ficção científica, como H.G. Wells, A Guerra dos Mundos, George Lucas colocou numa época, ou seja, há muito tempo atrás, quer dizer, o futuro de Star Wars é o nosso passado, e numa galáxia muito, muito distante. Ou seja, colocou num conceito que a gente não poderia visualizar, só imaginar. Então, aquilo passou pra gente uma posição de que poderia existir na realidade. E todos aqueles efeitos, que não era uma coisa interessante, no sentido de que não era muito bonito, muito perfeito, muito lustroso, era uma coisa muito rústica, muito acabada. Era como uma guerra mesmo. Então você via naves que eram sucatas de gladiantes. Os rebeldes utilizavam naves que eram praticamente refugos de nave que o Império não rejeitava, que o Império tinha rejeitado. Então você via as X-Wing Fighters, essas naves aqui que Luke utilizou para destruir a Estrela da Morte, essas naves eram refúgio. A Icon T-65 X-Wing Fighter foi uma nave criada pelo sistema Icon, rejeitada pelo Império, e que os rebeldes conseguiam, mas com essas naves rejeitadas é que eles enfrentaram a grande Estrela da Morte. Outra coisa, como o filme era baseado num conceito de George Campbell, que era o mito em si, a jornada do mito, então era muito claro o vilão e o herói. A figura emblemática de Darth Vader, quando apareceu pela primeira vez, ninguém conseguia dormir olhando na cara dele. Apareceu aquele bicho de armadura preta com aquele... Aquilo assombrava os meninos de noite. Então o que aconteceu? Aquilo, e você vê Luke enfrentando aquele ser estranho, que a gente não sabia se era um robô, se era uma figura humana, que só depois, com o Império Contra-Ataque e o Retorno de Jedi, que você vai delinear quem era a figura emblemática de Anakin Skywalker e Darth Vader, mas no primeiro filme era um bandidão, que Luke tinha que enfrentar e derrotar junto com todo o Império, que possuía uma arma inimaginável, que era a Estrela da Morte. E aquele
rebeldezinhos que estavam no local errado, na hora errada, e viraram um herói, como parafraseando o próprio George Lucas. Eles estavam no lugar errado, na hora errada, e, no entanto, eles se envolveram numa guerra intergaláctica e viraram herói. Então, o sistema de nave, o sistema de efeitos especiais, na época que não existia computador, em 77, eles fizeram tudo mecanicamente, criaram a Industrial Light and Magic, que era uma empresa formada pelo próprio George Lucas para criar efeitos que hoje são surpreendentes. Então, toda aquela atmosfera do livro e do filme fez com que a gente ficasse fã de Star Wars. Agora vão ser 3, mas são 2 trilogias, a clássica e a nova. É. Tem uma favorita? Quais são as? Olha, Porque o pessoal tem um verdadeiro bom. pavor da trilogia nova. Diz que George Lucas, porque o que acontece com George Lucas? George Lucas era um visionário. Desde THX 1138, que foi o primeiro filme que ele fez experimental para o cinema, e depois com American Graffiti, que é Loucuras de Verão, que foi o primeiro filme de sucesso que permitiu que ele bancasse Star Wars. Inclusive Alan Ladd Jr., que era o diretor da Fox, teve uma maluquice de tentar convencer a Fox a bancar Star Wars, porque eles não estavam entendendo nada que filme era aquele. Os próprios atores fizeram o filme achando que era uma comédia, porque a produção do filme era estranha, robôs, umas coisas, eles não entendiam o enredo do filme, então eles participaram do filme. Vocês sabiam que depois da edição, depois que foi editado, que foi pro cinema, foi que começou a ter uma visualização. Meu Deus, isso era o filme que ele queria fazer? Porque na produção e nas filmagens acharam que era uma brincadeira. Entendeu? Porque era uma coisa... Eles não entendiam o roteiro de George Lucas, tinha tudo fixado na cabeça, mas eles não. Então, o que acontece? Então, a trilogia antiga é clássica. A trilogia antiga, ela atinge fundo do coração da gente. A nova trilogia, George Lucas quis dar um visual onde ele pudesse mexer demais, onde ele fosse total. Porque a trilogia antiga, ele não tinha recurso financeiro para bancar tudo que ele queria na época. Ele queria fazer coisas diferentes. Como ele não tinha recurso financeiro para isso, ele criou o que criou. Na nova, ele tinha os computadores que permitiam trazer da mente dele tudo a possibilidade. Mas ficou um mundo completamente artificial. E os fãs não gostaram disso. Fora que George Lucas ele tinha uma mentalidade. Se é um filme de ficção, ele pode atingir as classes jovens, adultas e as crianças. Então ele permitiu colocar imagens e formas, tanto no Retorno de Jedi, como na trilogia clássica. Você vê que tem bichinhos de pelúcias, os Ewoks. Você tem o Jar Jar Binks, que é odiado mundialmente. E aí o que acontece? Mas essas figuras foram feitas para atrair uma parcela que seriam as crianças para aquele universo do herói. O público mais jovem, mais nerd, talvez não tenha gostado muito disso. Então acho a nova trilogia, que George Lucas refez e ficou ruim. Eu gosto muito das 2 trilogias. A trilogia clássica, para mim, é extraordinária. O Império Contra-Ataque, para mim, é um dos melhores filmes de todos os tempos. Óbvio, já sabe que desde a minha época, desde 81, quando saiu o Império Contra-Ataque, a gente já tinha em mente que George Lucas ia fazer 4 trilogias, isso seria 12 filmes. 4? Nossa. Depois eles bateu o pé que seriam 9 filmes, e até que fechou uma hexalogia com os 6 filmes, e ele não quis mais saber porque ele disse que não teria mais idade para filmar o resto. O interessante é que a nova trilogia, ela ficou desacreditada, ficou muito mexida, ele modificou muito. A própria trilogia original que ele fez, 2 especiais em VHS, depois que saiu em VHS, 2 especiais, modificações, depois ele fez mais modificações que saiu em uma edição especial. Essas modificações todas, George Lucas mudando, deixou os fãs irritados. Porque ele achava que a trilogia clássica não deveria ser mudada, era clássico, era um mito, era uma obra pronta. E quando o George Lucas começou a mudar, ele como se fosse recontando a história, eles ficaram irritados. Então já foi bom o George Lucas ter mudado isso e ter entregue a nova trilogia a J.J. Abrams, que é um fã de Star Wars e que fez um bom trabalho com Star Trek, com Jornada das Estrelas, e que parece que vai fazer um bom trabalho com o Despertar da Força, porque inclusive, curiosidade, Mark Hamill... Ele não está Não tá escondido aqui, ninguém sabe o que ele vai ser. Mark Hamill, ele não gostou do fim do Retorno de Jedi. Ele achava que Luke Skywalker no final deveria ser um Sith, devia ter entrado pro lado negro. Ele achou que toda a história deveria ser contada de forma que Luke seguisse o caminho do pai. Então ele achava que no final Luke ia ser dominado pela força e ia virar, e no final terminava ele seguindo o caminho de Anakin e virando uma personalidade má. E quando ele leu o Retorno de Jedi, ele fez, mas não gostou. Isso é o que mete medo na gente, porque segundo o J.J. Abrams, diz que, e segundo o próprio George Lucas, que assistiu o filme,
E assistindo ao filme, o que é que aconteceu? Ele disse que o filme foi feito para os fãs, que os fãs vão adorar. Seria uma indireta como se dissesse assim, mudar as coisas aí. Então quem sabe que Luke não siga o caminho original. Que inclusive na primeira versão do filme, não era Luke Skywalker, era Starkiller. Luke era um personagem secundário, Starkiller que era o principal. E como diz, Starkiller, quer dizer, o matador de estrelas, o assassino de estrelas, ele seria uma figura que bandeava entre o bem e o mal. Então talvez nessa nova fase de Guerra nas Estrelas, onde os personagens clássicos viraram mito e ninguém conhecia mais, e vai reapresentar aos novos uma figura de onde a exalogia original passa a ser uma história, passa a ser um mito, passa a ser uma coisa antiga, e esses personagens vão criar uma nova fase de Guerra nas Estrelas. Rey, Finn, Kylo e os novos vão criar uma nova mitologia. Então os antigos passam a ser uma sombra, um mistério que a gente vai acontecer. Então J.J. Abrams fez isso muito bem feito, quer dizer, vai fazer, porque a gente ainda vai assistir, e aí a gente vai perceber isso. E quais são as expectativas? Você gostaria que Luke fosse vilão? Não, na verdade, eu acho que a exalogia, tanto que George Lucas, você sabe que tem o universo expandido. Foi um universo expandido. Diversos autores escreveram diversos livros que fizeram sucesso no intervalo, ficou aquele vazio entre o fim do Império Contra-Ataca até a chegada do Retorno de Jedi, até a chegada da nova trilogia. E então, nesse período, diversos autores criaram livros que foram sucessos mundiais. E esses livros criaram novas perspectivas de personagens, de tramas paralelas, e criou um universo que foi chamado Universo Expandido. George Lucas, então, para controlar sua obra, ele criou e entregou a uma de seus, como é que se diz, dos seus amigos mais íntimos, o poder na LucasArts. Ele gerou um sistema chamado Holocron, que seria um local onde tudo que deveria ser feito em Star Wars estaria ali redigido, estaria ali determinado. Ninguém poderia fugir ao que está no Holocron. Então o Holocron determinou que teria o universo original, que não podia ser mexido, e os outros universos, que seria o universo baseado em livros, o universo baseado em filme, baseado em quadrinhos, baseados em formas alternativas. Esse universo alternativo poderia ser publicado, mas não seria uma coisa, como ele diz, canônica, não seria um universo... tanto que ele criou, por exemplo, o G-Canon, é o George Canon, é tudo que ele aceita. O N-Canon seria o não canônico, é tudo que ele não acha que pode ser feito, mas eu não considero no universo Star Wars. E tem os T-Canons, quer dizer, de livros, os de rádios, os de filmes, todos que passam no universo intermediário. Nesses casos, o que acontece? Esse novo filme passa a ser uma amostra de que coisas que podem acontecer dentro do universo Star Wars, que pode futuramente não ser canônico, mas teoricamente, como ele faz parte do episódio 7, vai ser canônico. Então, isso modifica a estrutura de Guerra nas Estrelas, dá uma nova visão, e nesse novo universo pode ser que pesquem, aí sua pergunta original, pesque a figura de um Luke entre o lado negro e o lado da luz, o lado da Dark Side e o Light Side. E engraçado que no universo paralelo tem um descendente de Luke Skywalker, que é Cade Skywalker, que foi feito 130 anos depois de todas as sagas, e esse é um tataraneto de Darth Vader. E o que acontece? Ele é um Sith Jedi, só que ele é um bandido, mas ao mesmo tempo é um mercenário. Então ele era um Jedi que se controla o lado Sith e virou um Sith Jedi. Então esse personagem, que é o mesmo Sith Jedi, pode ser utilizado como base para um novo Luke. Ou seja, o Luke pode ser aquele que realmente traz o equilíbrio da força. Dentro dele, ele é um Sith e um Sith e um Jedi ao mesmo tempo. Mas enfim, o que é que tu mais quer ver no filme pra gente fechar? O que tu mais quer ver e o que tu... Eu quero ver um enredo sólido. Um enredo que eu posso dizer, puxa, finalmente vai acontecer que eles vão dar um formato legal para os antigos, vai concluir os antigos. Espero que Chewbacca não morra, porque aquela cena... Ai, eu acho que não aquela vai, cena de Rey em cima de um corpo, parecendo uma bandoleira de Chewbacca, aquilo me deixou constrangido. Não vai morrer não. No universo expandido, Chewbacca morre em nenhum planeta. Mas depois aquilo foi descartado pela canônico. E Chewie parece... Então espero que Chewbacca não morra, que Han e Leia continuem juntos e que Luke retorne como um grande mitão, entendeu? Aquele cara poderosíssimo que detone todo mundo.
vídeo pro povo e dar tchau e, sei lá, fala Eu sou alguma coisa. Zema, fãzaço, nerdaço de Star Wars. Espero que vocês gostem, continuem curtindo o trabalho de Pauliquinha, minha querida Pauliquinha. É isso então, gente. Fica aí as nerdices e a história e enfim. Tenho muito material em casa, porque eu sou desenhista e na época de Star Wars eu tinha muita coisa antiga, eu desenhava. Quando estreou Star Wars, eu comprava pedacinho de recorte de revista para fazer um álbum. E tem muito material. No próximo vídeo, vai. Não, isso que eu tô dizendo, tem muito material meu em casa que não vai estar aqui, infelizmente, na casa da minha mãe. Que Paulinha não me deu tempo para buscar. Calma que esse foi o primeiro vídeo, esse foi um vídeo mais teórico, mais falado e a gente vai mostrar agora no segundo nossas coleções ou o que eu consegui recuperar O dela. que Paulo conseguiu revelar no momento. Tchau!